Aqui é a Nicole do Aprimoramente, e nessa aula vamos começar pelo início de tudo, a vontade de começar a estudar. Pode ser que você nunca tenha tido problemas em começar os estudos, mas a verdade é que a maioria das pessoas, algumas vezes, se não todas as vezes, que vai começar a estudar, procura desculpas e volta a sua atenção para outras coisas, adiando os estudos. Se você procrastina um pouco, ou muito, e se sente mal por isso, saiba que é muito comum, mas que existem formas de evitar e nós vamos mostrar elas para você. As formas de lidar com a procrastinação são simples, só que não são óbvias, por isso muitas vezes as pessoas não as aplicam. O que é procrastinar? É evitar aquilo que você acha que deveria fazer, no caso, estudar. Mas por que isso acontece? Já que conscientemente sabemos que precisamos estudar, e isso só nos atrapalha. É porque quando você pensa em algo que tem que fazer e que, na verdade, realmente não queria fazer, você ativa as áreas do cérebro associadas à dor, no insular córtex. Isso leva o seu cérebro a naturalmente procurar uma forma de parar com aquele estímulo negativo, fazendo você mudar a sua atenção para outra coisa qualquer. É uma espécie de proteção natural. Mas todo mundo sabe que, na prática, procrastinar não é bom para a sua vida no médio e longo prazo. Nos estudos, por exemplo, quando você adia o estudo, pode tornar-se ainda mais doloroso pensar sobre estudar. Você pode deixar para a última hora para estudar e atrapalhar a sua vida, além de não obter os resultados positivos esperados nas provas. E você pode paralisar na prova porque não consolidou as fundações neurais de maneira fortalecida da forma que precisa para se sentir confortável com a matéria. Você já se pegou dando desculpas a si mesmo para adiar os estudos? Desculpas às vezes que até parecem razoáveis, como por exemplo, se eu estudar muito antes dos testes vou esquecer da matéria. Eu estudo melhor sob pressão. Eu aprendo melhor se estudo logo antes da prova. Eu me conheço, sou um procrastinador e sempre serei assim. Se dê conta disso e lembre-se de que não adianta se dar desculpas e acreditar nelas. Não quero dizer que elas sejam verdades. A verdade é que tudo só depende de você mudar a forma de encarar isso, mudar seus hábitos e seguir as dicas que eu explicarei durante o curso. E verá que não será tão doloroso assim começar os estudos. Saiba que é normal não se sentir bem ao começar a aprender algo novo ou difícil, mas pesquisadores descobriram que pessoas não procrastinadoras colocam seus pensamentos negativos de lado, dizendo coisas para si mesmas como: pare de perder tempo e vai logo com isso. Pois uma vez que você começa, se sentirá melhor com isso. Você deve achar que para combater a procrastinação, deve usar toda a sua força de vontade, se esforçar ao máximo e se obrigar a começar a estudar, não? Mas não é bem assim. A força de vontade é, na verdade, um recurso mental valioso, e você não quer utilizá-la desnecessariamente. A força de vontade é difícil de conseguir, exige muitos recursos neurais. Então, você não deve desperdiçar ela rechaçando a procrastinação, exceto quando absolutamente necessário. E quando é necessário? Em um ponto específico, na sua reação à tentação à distração. Então, nossa primeira dica prática é para ajudar você em relação às tentações das distrações. Primeiro comece escolhendo e preparando o ambiente que você vai estudar para evitar as distrações. O problema da procrastinação é que é um hábito automático e frequentemente você não percebe que começou a procrastinar. Então é muito importante remover e evitar os estímulos negativos. As maiores distrações que você deve garantir que não vão atrapalhar você quando você quiser se focar são as pessoas, isto é, os familiares, amigos ou colegas interrompendo para conversar, para perguntar, o celular e o computador com a internet, os e-mails, os vídeos, as redes sociais e a televisão ligada no fundo. Saiba que você pode fazer tudo isso antes ou depois do momento que você escolheu para se focar. Então garanta que naquele momento de foco, nada disso irá atrapalhar você. Algo que funciona para muitos estudantes é deixar o celular longe. Por exemplo, deixar em casa ou no carro, ou desligar a internet, deixar no silencioso. E estudar num local sossegado, como uma biblioteca, sem acesso à internet. A verdade é que algumas distrações podem ocorrer independente de todas as precauções que você tomar. O segredo é, quando a distração surgir, o que inevitavelmente acontece, você vai treinar a si mesmo para simplesmente deixar fluir. Quando pensamentos negativos tipo: falta muito para terminar, não vou conseguir, ou é muita coisa, é muito difícil, quero fazer outra coisa para aliviar a minha cabeça, não lute contra esses pensamentos.
Simplesmente deixe eles fluírem e saiba que são só palavras, só pensamentos, não querem dizer que sejam a verdade. Ao pensar assim, eles irão desaparecer naturalmente, mais rapidamente. Você deve voltar a atenção na matéria e completar o tempo pré-determinado por você, estudando o que conseguir naquele tempo. Parabéns! Você aprendeu hoje o que é a procrastinação e por que é normal se sentir desconfortável em começar a estudar. Como identificar as desculpas que damos para nós mesmos para procrastinar, como utilizar nossa valiosa força de vontade apenas quando é preciso e quais são as maiores distrações e como evitá-las. Já comece utilizando o que você aprendeu nesta aula e siga para a próxima para aprender as técnicas práticas para combater a preguiça e estudar mais. Como se focar no processo e não no resultado evita a dor da procrastinação, passo a passo da técnica do Pomodoro e o poder das recompensas. Siga comigo o caminho para ir bem na prova.